Pois bem, eu agradeço penhoradamente ao nosso colega, Dr. Sérgio Moro, por dividir conosco aqui, talvez mais do que seu conhecimento sobre a matéria penal e processual penal, suas apreensões enquanto magistrado e enquanto cidadão. E, me permitindo um breve comentário, o que parece haver no nosso país hoje, especificamente em face das operações que estão em andamento, é uma incredulidade por parte dos investigados e por parte da comunidade jurídica em geral com o que está acontecendo, com as prisões preventivas, inesperadas e, quem sabe, se alongando mais do que era o previsto, etc. e tal, mas isso muito mais pelo contraste que essa situação representa relativamente ao que nós costumamos ter no nosso país, não é? Nós passamos, quem sabe, por um momento de transição em que uma quase que absoluta impunidade abre espaço para um processo mais equilibrado, em que a efetividade das medidas constritivas, quando e se necessárias, passam a fazer parte também do nosso dia a dia. Então, a oportunidade de estar aqui com o juiz, o Dr. Sérgio Moro, é importante porque nós podemos perceber o equilíbrio, a moderação e o espírito de levar a jurisdição criminal a um patamar mais elevado, não é? Não de se partir para a varredura das garantias que constituem conquistas civilizatórias, mas de efetivamente se obter um país que possa, quem sabe, nos orgulhar no que diz respeito à maneira de lidar com a coisa pública. Eu agradeço mais uma vez e é muito comum em outros países, e digo isso para o professor Paul Marcos, que nós tenhamos uma separação muito estanque assim, entre as atividades de advogado, atividades de juiz, de um lado, e as atividades acadêmicas de outro. E no nosso país há um outro modo de funcionamento, em que essas duas atividades, elas muito frequentemente andam absolutamente interligadas. Os atores são os mesmos nesses dois âmbitos, o que se de um lado, claro, possa ter alguns senãos, que seria a falta de uma dedicação exclusiva à docência, e isso faz falta, mas, de outro lado, leva para dentro das instituições acadêmicas essa experiência do dia a dia, não é? De quem realmente está solucionando os casos concretos, que é o caso, por exemplo, do juiz Sérgio Moro nas suas atividades, tanto da magistratura quanto da docência. Pois bem, em face do horário, penso que podemos abrir a oportunidade para algumas presenças. Eu registro aqui antes apenas a presença dos colegas desembargadores. Há pouco chegou o Dr. Gebran, que é presidente da turma em que eu atuo, da 8ª turma, e também do eminente procurador regional da República, Dr. Douglas, que aceitou o convite para participar de uma das oficinas da tarde, que muito tem trabalhado também com a matéria e que honra a sua instituição com o trabalho desenvolvido. Então, o microfone à disposição para alguma questão. May I ask a question? Pois não. Judge, you mentioned the Supreme Court and Que a Corte its Suprema docket, or
its calendar each year. E está I was mentioning a cada ano. to the director here Como eu mencionei com o that last year diretor the aqui, US que no Supreme Court último ano heard a a Corte grand Suprema total recebeu of um 66 total cases. de 66 casos. 66 The casos. jurisdiction of the US A Supreme Court is almost jurisdição entirely Na discretionary Corte Suprema nos with the Estados Unidos é justices. quase... So they pick what they believe are Eles the most pegam o que important eles acreditam ser o criminal, mais civil, importante, environmental, criminal, tax, ou across the board. ambiental, But ou reference questões de thousands of impostos, cases. mas vocês How does the registram court- how milhares does de the court casos. function? Como, It's so como o different from tribunal our system. funciona? É tão diferente do nosso sistema. Everybody who came. Olha, todo estrangeiro que vem ao Brasil tem essa mesma pergunta que o professor fez. Ninguém consegue compreender como nossa Suprema Corte tem 50 mil casos novos a cada ano. O lamentável é que isso se fala há quanto? Há décadas. E, pelo jeito, nós vamos morrer falando isso ainda, porque a jurisdição dela, em boa parte dos casos, não é discricionária. E mesmo nos casos que são, talvez, aqui faço uma crítica, muito cuidado e tal, mas talvez ela tenha escolhido muitos casos também para decidir, por uma falta de tradição similar à da Suprema Corte norte-americana. Mas eu acredito, assim, em matéria de Suprema Corte, quanto menos é mais, no fundo, porque é uma opinião cada vez mais qualificada. Acredito que vários dos ministros da Suprema Corte têm essa compreensão, mas talvez o ímpeto de reforma da instituição seja necessária uma certa revigoração disso. Institucionalmente, não há um movimento, me parece, forte para que logre modificar esse quadro. Enfim. Yes, I will say the movement in the United States is to encourage the court to hear more cases, but no one talks about more than 200 cases. Fala mais do 300 que cases. 200, 300 casos por You guys are ano. very heavy. Vocês realmente têm uma demanda muito pesada. Senhores? Pois não. Lorecino. Agora sim. Dr. Sérgio Moro, eu não conheço o projeto que o senhor referiu da JUF, mas só uma preocupação, como a questão da presunção da inocência foi definida pelo Supremo, mais modernamente, recentemente, esse esforço da JUF me parece bastante razoável. Ele não passaria, assim, pelo convencimento da Suprema Corte, quer dizer, será que vai ter efetividade a aprovação legislativa dessa previsão da prisão antes do trânsito julgado, necessariamente não vai esbarrar nessa orientação que me parece tranquila no Supremo, ou tem perspectiva de que o enfrentamento seja revista, essa jurisprudência do Supremo? Eu não creio que seja tranquila, porque o Supremo Tribunal Federal ele tinha um precedente unânime a respeito da prisão após após o julgamento da apelação. Esse é aquele precedente antigo de 91. E esse precedente de 84.078 foi por uma maioria simples, né, de um voto, acho que foi 6-4, salvo engano. 7-4. É? Acho que 7-4. Não sei se julgou o plenário inteiro, não tenho minhas dúvidas se estava completo. Mas, enfim, vejam, estavam na maioria. Um ministro que estava na maioria, que foi um ministro muito importante na decisão, foi o ministro César Peluso, né, um magistrado com todas as qualidades técnicas, jurídicas inegáveis, mas mesmo ele, quando saiu do Supremo Tribunal Federal, ele foi um dos primeiros que apresentou uma proposta, antes ainda dele sair do Supremo Tribunal Federal, uma proposta, só que numa emenda constitucional, a chamada PEC Peluso, para alterar o sistema, para viabilizar a prisão após o julgamento em segunda instância. Mais recentemente, se for observado alguns votos, principalmente do ministro Gilmar Mendes, que também fazia parte daquela maioria. Tá? O ministro Gilmar Mendes, incidentemente, em vários votos, tem falado na necessidade de revisão daquele precedente. E nós temos, em 2012,
Um precedente que também é relevante, foge-me aqui o número do julgado, mas foi quando o Supremo Tribunal Federal se pronunciou quanto à constitucionalidade da lei da ficha limpa, que já previa uma restrição de direitos a condenados a partir de um 2º grau de jurisdição em matéria eleitoral. Então, acho que há uma possibilidade de mudança. Ainda assim, o nosso projeto, ciente dessa possibilidade de questionamento, ela mantém alguma cautelaridade, tá, na decretação da prisão em segunda instância, mas é uma cautelaridade diferente da cautelaridade de uma prisão antes do julgamento. E até um modelo um pouco baseado na legislação federal norte-americana, certo? Em que há uma espécie de inversão de ônus de demonstração da existência do risco pela permanência em liberdade do condenado. Tá? Então, houve esse cuidado, mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal dá sinais de alteração, da possibilidade de alteração dessa jurisprudência. Essa questão é muito interessante e eu não tenho dúvida, Loraci, que essa orientação ela vai ser alterada. Ela vai ser alterada mais cedo ou mais tarde, porque ela não é razoável. Ela parte de pressupostos que não correspondem à realidade, na medida em que, se é certo que nós temos a presunção de inocência, não há dúvida de que essa presunção ela não se esvai ou se inverte de um momento para o outro em razão da prática de um ato processual ou de uma certidão posta nos autos, não é? Se nós partimos da presunção de inocência, mas elementos levam ao indiciamento, depois à denúncia, depois a um juízo de cognição plena, condenatório por um magistrado, quem sabe a confirmação disso por 3 desembargadores, extinguindo ou encerrando a jurisdição que nós poderíamos dizer ordinária, não é? Inclusive a possibilidade de análise dos fatos. Não há dúvida de que há uma fragilização dessa presunção passo a passo ao longo do processo. Então, esses sinais que o Supremo Tribunal Federal dá de que jamais foi tranquila essa inversão da jurisprudência, porque a situação que nós temos hoje é uma alteração da jurisprudência do Supremo, que sempre foi no sentido da admissão do cumprimento de pena, não é, da execução provisória, que, aliás, é o que a legislação prevê, não é? Me parece que o Supremo ele trabalhou isso como uma regra absoluta, quando jamais poderia ter sido considerada nesses termos. Quem sabe se poderia considerar como um princípio ou mesmo como regra passível de ser superada em determinados casos. Então, a necessidade de ponderação disso, não é, e de consideração não só da situação subjetiva e individual do réu, mas da necessidade de não se negar um mínimo de proteção à sociedade e de dar uma resposta minimamente eficiente, ela é fundamental. Essa ponderação ela vai acontecer. Esse trabalho com a proporcionalidade ele tem que existir, porque nós fazemos uma jurisdição para resolver problemas, como um instrumento, não é, de buscar uma sociedade mais justa, e a justiça por vezes se faz aplicando pena, não é? Ainda que possam pender recursos com efeito suspensivo, recursos que são recursos muito mais em prol, digamos, da uniformização do entendimento sobre a legislação federal, sobre questões constitucionais, do que para a revisão do caso, não é? Então, embora nós estejamos com essa situação momentânea, que vem, já é verdade, desde 2008, essas questões vão voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal, não há dúvida nenhuma. Quem sabe provocadas por decisões das cortes intermediárias, quem sabe provocada por novas leis que venham a ser aprovadas em contraste do que nós tivemos. E o que nós temos no nosso país é uma falta de crítica quanto às decisões dos tribunais superiores, não é? Nós temos um adesismo, uma postura automática de reprodução
das decisões sem, digamos, sem levar a sério, sem discutir quais são os fundamentos, se são fundamentos suficientes ou não. É verdade que as decisões dos tribunais superiores elas têm essa função orientadora, mas, por vezes, os tribunais superiores, como instituições humanas que são, também podem se equivocar. Não é? Então, nós não podemos fechar a porta para a rediscussão de determinados temas. Peço desculpa por, por falar, mas... Só para também acrescentar aqui, o projeto ele prevê uma válvula de escape em casos assim, entendendo-se pela plausibilidade do recurso ao Tribunal Superior, o Tribunal Superior poder dar uma liminar suspendendo a execução do julgado. O problema é transformar a regra em exceção. Né? Eu já estive trabalhando convocado do Supremo Tribunal Federal, nós mexíamos com aqueles recursos extraordinários, muitas vezes tinha que usar luvas para evitar, para pegar alguma varíola, já brincando, né? Mas, enfim, 80% dos processos que nós abrimos de recurso extraordinário contra a condenação era discussão de matéria probatória, que não cabe no Supremo. Mas até abrir o processo e ver que aquilo não era cabível e pronunciar que aquilo não era cabível, leva muitas vezes anos. Muitas vezes, ainda quando o Supremo diz, olha, não é cabível, aí vem um agravo regimental, aí vem embargo de declaração, aí vem um agravo regimental em cima do embargo de declaração, aí vem um embargo de declaração em cima do agravo regimental. Infelizmente, são situações patológicas, mas elas se repetem com alguma frequência nos tribunais superiores. Então, e eu acho que a questão da presunção de inocência ela tem uma vinculação muito forte com a questão probatória. E isso é um ponto pacífico que ninguém coloca em discussão. Não tanto em relação ao efeito de recurso. Enfim. Mas convido a todos para verem o projeto, está no site do Senado, é o PLS 402/2015. Doutor Moro, bom dia. Aqui à sua frente. Queria parabenizá-lo pelo excelente trabalho que está fazendo aí no Brasil. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que o professor norte-americano abordou com relação à mídia. O que consideração o senhor faria sobre a mídia nessas situações de corrupção, a mídia nacional? Que observações o senhor poderia fazer para a gente? I assume it's directed to me, yes? No? Yes. Sorry. I believe the media plays a Eu very acredito que a mídia tem um papel extremamente importante nesses casos de corrupção nacional. Eu mencionei, por exemplo, a condenação do governador da Virgínia recentemente por corrupção. Ele pegou o suborno, aceitou o suborno. Esse caso foi levado adiante pelo Washington Post. Dia após dia, eles publicavam notícias. Mas tem que ter esse cuidado, pois tem um equilíbrio ali. Ele era claramente culpado e foi visto como culpado, mas nem todos são. E se a mídia fizer muita pressão, tem uma preocupação com preconceito e a possibilidade do réu ser julgado de forma justa, então é muito difícil. E nós temos, nossa primeira emenda protege a liberdade de fala, a liberdade de expressão. E nós não queremos limitar nenhum tipo de discussão, incluindo a mídia falando sobre os casos, os processos legais. A mídia não pode ser proibida de falar, e eu acho que isso é muito positivo. Mas os juízes têm que ter uma precaução e ter muito cuidado nesses casos, pois são muito publicados, são de conhecimento público, e são casos de interesse público. Por outro lado, nós temos réus que estão sendo julgados. Se eu pudesse, deixe eu falar um pouco, fazendo o contraste entre o sistema de... Como é que é bail mesmo? Eu concordo que a presunção de inocência tem focado
at the trial. a questão da fiança. So a jury, Então, hearing a ele tem que case will estar... be told O juiz, in nesse clear caso, terms vai ser dito they em termos cannot claros find que guilt ele não pode encontrar unless there's uma proof culpa beyond caso reasonable doubt. tenha Remember, jurors, prova the além da defendant is dúvida presumed e innocent. o réu presume-se que é So it is the burden of inocente. the government Então, to prove this. It o is not peso the está no governo para provar que ele her innocence. é culpado e não cabe ao réu provar que ele é inocente. Dito isso, quando uma pessoa é presa no nosso país, a pessoa não é presa com uma prova que vai além, a prova acima de qualquer dúvida. O termo que nós usamos é causa provável, algo que é mais provável do que não ter cometido o crime. Quando essa pessoa é presa, na maioria dos casos, a pessoa logo depois é liberada com fiança. Algumas vezes uma fiança financeira, muitas vezes quando é um menor, ele é liberado com um supervisor ou algum responsável. Tem exceções, como o juiz falou. Se alguém parece estar causando perigo para a sociedade ou tem a probabilidade de fugir, ele pode ser preso. A maioria dos réus, e isso é muito comum nos casos de colarinho branco, são liberados antes do julgamento, durante o julgamento e talvez, por um curto período depois do julgamento. Voltando ao exemplo do governador da Virgínia, liberaram ele estava livre durante todo o pré-julgamento, durante o julgamento, e aí o juiz permitiu ele estar livre, esperando os últimos apelos, os últimos recursos, e no dia, daí 6 meses depois, ele foi preso. Ele ainda tem ainda um recurso no Supremo. Isso vai durar 1 ano no máximo, mas durante esse ano ele fica preso. E essa é a regra para nós. Mais alguma questão? Alô, bom dia. Meu nome é Diogo, sou delegado da Polícia Federal e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão envolvendo a mídia também. A Polícia Federal, de uns anos para cá, passou a adotar uma postura que é uniforme, no sentido de não divulgar nomes de investigados. Isso tem se aplicado desde prisões para crimes menos significativos, como para operações maiores. O que a gente tem visto na mídia atualmente com a Operação Lava Jato é a divulgação sistemática dos investigados e dos nomes dos presos. Eu gostaria de saber como é que está sendo tratada essa questão do ponto de vista do direito à informação, do direito à intimidade do preso, do princípio da publicidade, como, enfim, equalizar esse conflito de direitos e de direitos fundamentais que se põe em jogo, considerando essa orientação que a Polícia Federal vinha tendo de não divulgar os nomes de presos e investigados. Olha, para mim é uma questão muito clara. A Constituição diz, categoricamente, que o processo, em regra, é público. Então, é basicamente a aplicação da norma. Sendo possível, a decretação de segredo em casos especiais. Na minha interpretação, essa questão de segredo tem 2 momentos dentro de um processo criminal. Se é necessário para a eficácia das investigações, e aí que se aplica uma regra geral, ou em casos que ele não seja necessário, mas que o segredo é imperioso por algum motivo admitido pela Constituição. Então, vamos supor, casos de crimes sexuais, se impedir uma revitimização da vítima, casos envolvendo, muitas vezes, crimes contra crianças, adolescentes, ou fora da justiça criminal, infrações penais praticadas por crianças e adolescentes. Mas em outros casos, ainda mais em processos que envolvem crimes contra a administração pública, eu acho que a publicidade, a Constituição, não é uma questão de conflito, é uma questão determinante na Constituição. A Constituição determina a publicidade e nós temos seguido essa regra estritamente. Basicamente isso. Tem o exemplo, e veja, nós tivemos aqui o exemplo
embora não era fase de investigação, mas nós tivemos o caso da ação penal 470, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em plenário, né, e o público em geral pôde conhecer os detalhes das discussões, dos fatos, dos crimes praticados, muitas vezes ali com referência a dados que eram, em tese, sigilosos, cobertos por algum sigilo legal, mas esse é o preço de se viver numa democracia e o preço da liberdade, é a publicidade do processo judicial. Para restringi-la, tem que ter um motivo muito imperioso, e eu, particularmente, não vejo, nesses casos, quando envolvem crimes contra a administração pública. Até porque essa é uma garantia também que a sociedade possa submeter o processo a um escrutínio público. Não é só uma garantia do acusado ou das partes do processo. Interessa à comunidade, em geral, ter um controle sobre a atividade pública, e é impossível fazer isso com processos secretos, sigilosos. Can I answer as well? For me, I will say I find the question more difficult. Eu acho essa pergunta um pouco mais difícil de responder, pois nós temos interesses múltiplos envolvidos aqui. E tem o interesse do público, com certeza, em saber sobre uma investigação importante. Também tem o interesse do réu de poder ir a julgamento só uma vez, e não 2 vezes. Não antes do apelo e depois. E também há o interesse, como meu colega falou, de uma lei bem aplicada. Por exemplo, a polícia deve dizer o nome de todas as testemunhas antes do julgamento, de indivíduos que não são enrolados, não são citados como testemunhas. Bom, no nosso país a mídia quer isso. Uma vez que o processo começa, fica muito claro que toda informação deve ser disseminada. Antes do processo, eu acho que essas questões são importantes. Nosso sistema ainda tem que ser resolvido caso a caso. E isso é uma área onde os juízes são muito importantes nessa área. Os juízes realmente têm que tomar essas decisões baseado no caso a caso, vendo todos os fatos ao redor e reconhecendo que esses casos são daqueles de perfil alto, que o público realmente está interessado nesses casos. Mas volto àquela noção que eu falei sobre conspiração, as acusações de conspiração, que é essencial para o nosso sistema, podem trazer muitas pessoas, pessoas ruins e pessoas que não são tão ruins, que são parentes de indivíduos ou sócios de alguém, e fazer eles serem julgados pela opinião pública antes do processo penal é bem difícil. Então essa pergunta, para mim, pessoalmente, eu acho bem delicada. Gostaria de encaminhar uma pergunta ao professor. Foi possível concluir da sua explanação que a colaboração nos Estados Unidos, ou os acordos, o sucesso desse procedimento está intimamente vinculado à certeza da punição. E gostaria de saber como funciona a possibilidade de o colaborador buscar provas. Faz parte da negociação desse acordo? É uma imposição? Ele tem escolha? Como é que se trata essa questão de o próprio colaborador trazer mais provas para o processo? É uma excelente pergunta. Uma pergunta que a gente tem debatido já há muito tempo, mas deixe-me separar a justiça criminal em 2 tipos de casos. O primeiro tipo de caso são os crimes contra os indivíduos, crimes violentos, crimes que envolvem propriedade. Uma percentagem muito alta de pessoas se dizendo culpadas. E a prova é bem contundente, tem impressão digital, prova de DNA, esse tipo de coisa. Mas há muita crítica do sistema de confissão, pois o indivíduo pobre tem um advogado que é o defensor público, e no nosso sistema o defensor público trabalha arduamente e tem muitas ações, e há uma preocupação se eles realmente fazem investigações individuais antes de assumir a culpa. Essa é a principal crítica. Nos casos de corrupção pública, é
O réu é muito, muito diferente. Ele tem de ser altamente inteligente, tende a ter muitas boas conexões políticas e geralmente tem dinheiro, seja dinheiro limpo ou sujo, mas ele tem dinheiro, excelentes advogados. Esses advogados são muito cientes dos casos, da situação antes de assumir a culpa. Então, a crítica que nós temos no nosso sistema é para o primeiro grupo de casos, não para o segundo grupo de casos. Aqueles casos que envolvem oficiais públicos ou que se envolvem com propina, eles vêm para a mesa muito bem preparados. Recentemente, eu estive envolvido em um caso onde me trouxeram através do conselheiro da defesa, pois o defensor não acreditava que ele ia para a cadeia por ter aceito propina. E ele estava querendo despedir os advogados. Então, traga alguém que não tenha a ver com esse caso e vamos ver o que ele diz. Então, eu entrei e disse, os teus advogados são muito bons, você deve acertar, ou senão você vai para a cadeia por muito tempo, ao invés de ser um longo período de tempo. Então, eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo. O processo de negociação pode demandar tempo. No segunda categoria de casos, tem ambas as partes começam a dar informação. Pelo menos para mim, eu acho essa parte do sistema funciona bem eficiente. A primeira parte do sistema com os réus pobres tem uma outra preocupação. É uma preocupação diferente, mas tem outra preocupação. Então, pontualmente, podemos encaminhar para a finalização. Mais uma vez, eu agradeço ao Sérgio Moro pela presença. Passo às suas mãos uma lembrança deste tribunal. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos já referidos, inclusive dos nossos servidores desta corte, que são fundamentais no exercício das nossas atividades. Informo que a atividade da tarde ela é destinada exclusivamente aos magistrados federais, já previamente inscritos, e será realizada na sala de cursos da Imagens às 14 horas. Então, com um abraço ao eminente Danilo Kniznik, parceiro nessa empreitada, doutor Márcio, meu colega de tribunal, doutora Ana Luísa, e aos palestrantes Paul Marcos e Sérgio Moro, declaro encerrada essa sessão. Obrigado.